Capítulo 1. A Grande Decisão. A cidadezinha em que nasci e vivi até a idade de 17 anos chama-se Vargon. Esse nome significa Ilha do Lobo. Não sei qual é a origem dessa palavra, mas sei que não se trata de uma ilha, nem existem lobos naquele lugar. Seja como for, minha cidade natal é um dos mais lindos lugares da Suécia. Vargon tem de um lado o Lago Vänern, que forma uma divisa natural com a cidade de Vänersborg, e do qual essa cidade mais próxima da nossa tomou o seu nome. Do outro lado estão situadas as montanhas Unneberg e Halleberg, lugares prediletos dos reis da Suécia para a realização de caçadas. No meu tempo de criança, durante o verão e o outono, eu e outras crianças íamos passar férias nessas montanhas, contemplando as fontes abundantes e os lagos cristalinos. Quando subia essas montanhas por veredas estreitas, íngremes e juncadas de pedras pontiagudas, eu comparava esses caminhos ao caminho coberto de espinhos do cristão. Apesar dos obstáculos, continuávamos a escalada até alcançar o cume. Os olhos fixos no alvo davam asas aos pés para subirmos mais e mais. Quando alcançávamos o pico mais elevado da montanha, descortinava-se diante de nós uma imensa e majestosa vista. Do outro lado da montanha, podíamos contemplar todos os lugares conhecidos que formavam o meu mundo. Quando estávamos lá embaixo, aqueles lugares pareciam gigantescos, porém vistos do alto daquela montanha pareciam minúsculos. Eu achava até que podia envolver nos meus braços a minha aldeia. Dali as pessoas eram do tamanho de formigas. A pequena igreja onde congregávamos e para cuja construção todos contribuíram, lá estava no seu lugar. A minha contribuição foi trazer pedras da mata para os alicerces. Outras casas de conhecidos nossos eram vistas ali como se fossem caixas de fósforos. Quando olhei lá embaixo, a casa do padre, vi que ele estava de saída. O padre da aldeia, quando visto da montanha, não parecia diferente dos demais habitantes, porém no contato pessoal com ele, parecia o mais importante de todos. Todos tinham por ele um respeito especial. Era a pessoa mais importante de minha pequena cidade. Além das funções oficiais de cuidar das almas, ele era também inspetor escolar. Até mesmo os professores e professoras que considerávamos de maior importância por serem pessoas detentoras de certo saber, cumprimentavam o padre com certa distinção quando ele ia assistir às aulas e inspecioná-las. Nessas ocasiões, eu era um dos que tinham que responder às perguntas que o padre fazia. Ele era também professor de religião. Quanto a mim, sei que o padre não me olhava com bons olhos. A razão era clara. Apesar das muitas visitas que ele começou a fazer à nossa casa, pouco depois que eu nasci, nada conseguiu. Nem eu, nem meus irmãos fomos batizados por ele. Isso atingia diretamente sua autoridade, pois o padre estava acostumado a ser obedecido. Outras famílias na cidade também se recusaram a deixar que ele batizasse seus filhos recém-nascidos. O evangelho estava penetrando nos lares e, como consequência disso, o padre estava perdendo sua autoridade, seu prestígio. O padre dizia que a criança que não fosse batizada por ele jamais sairia de Vargon. Pois bem, eu não fui batizado por ele e saí da cidade. Já naquele tempo, pude observar a desvantagem e o perigo de o povo ter uma fé dirigida sem liberdade. A religião que dominava minha cidadezinha e arredores impossibilitava as almas de terem um encontro com o Salvador. O povo só tinha acesso a uma fé morna. Seria sempre escravo da liturgia, sem poder alcançar a experiência dos milagres e da salvação plena do nosso Deus, que transforma as almas de pecadores arrependidos. Minha partida da Suécia. Como tantos outros haviam feito antes de mim, decidi que naquele ano eu deixaria não só minha cidade, Vargon, mas meu país, a Suécia, e embarcaria para os Estados Unidos. No fim do inverno, um pouco antes da primavera surgir, eu estava pronto para iniciar a longa viagem. Quando o navio apitou 3 vezes, sinal característico da partida, eu estava caminhando lentamente no convés que me levaria a terras estranhas. Olhei ao redor e vi, em um dos muitos salva-vidas distribuídos em pontos estratégicos, o nome bem visível do navio em que embarcara: MS Romeu.
Era a primeira vez que eu viajava de navio, mas não seria a única nos anos futuros. O dia estava frio. O navio começou a afastar-se do cais. Mesmo que eu me arrependesse de ter embarcado, naquela hora já seria tarde demais para mudar de ideia. Quando os marinheiros soltaram o último cabo que o segurava, meu coração bateu mais fortemente. Senti que naquele momento se rompera também minha última ligação com a pátria. Aquela embarcação e seus passageiros e tripulantes se haviam transformado em um mundo totalmente diferente do mundo que eu conhecia até então. A cidade de Gotemburgo, a segunda em tamanho e população da Suécia, e para onde eu viera a fim de embarcar naquele navio, pouco a pouco foi ficando para trás. Aqui e ali ainda era possível ver a neve que se acumulava nas calçadas das ruas. Não era a neve alva que se vê nos cartões postais. Era a neve das grandes cidades, misturada com a fumaça das fábricas e o pó das ruas que lhe imprimem uma cor marrom. O inverno estava terminando. Faltavam 3 semanas para as ruas se tornarem novamente limpas. Se tivéssemos de nos guiar pelo calendário, devíamos considerar que o inverno havia terminado. Porém, a primavera ainda estava distante. Pensei então comigo que não veria mais a primavera sueca naquele ano e talvez também no ano seguinte. Quando a primavera chegasse, eu estaria no país dos grandes sonhos e esperanças, a América do Norte. Na América também havia primavera e pensei, talvez seja igual à da Suécia. Essas coisas aconteceram no dia 5 de março de 1902. Esperávamos chegar no fim daquele aos Estados Unidos da América, país que tanto atraía os estrangeiros. Quanto ao meu futuro regresso à Suécia, isso estava nas mãos de Deus. Mas eu não sentia qualquer preocupação quanto ao futuro. Estava cheio de esperança e otimismo. Eu estava com 17 anos de idade. Resolvi fazer aquela viagem não para satisfazer qualquer espécie de curiosidade ou aventura. Naquela época, a Suécia passava por uma tremenda depressão financeira. Como consequência dessa crise, muitas fábricas e casas comerciais faliram. Aqueles que ainda se conservavam nos empregos sabiam que podiam ficar desempregados de uma hora para outra. A produção nacional era cada vez menor em razão de não se encontrar mercado para os produtos. Nós, os jovens, naturalmente seríamos os primeiros a ser despedidos dos empregos, e ninguém sabia quando aquela situação se normalizaria. Por essa razão, concluímos que era melhor nos anteciparmos aos acontecimentos e procurarmos um país onde pudéssemos ganhar a vida. Muitos suecos, nessa época, a maioria jovens, já haviam deixado a Suécia. Da cidadezinha onde nasci, muitos rapazes haviam deixado suas casas e partido para a América. Conheci algumas famílias cujos filhos haviam atravessado o Oceano Atlântico. Nas pequenas comunidades, todos se conhecem e fica-se sabendo de tudo. Em princípio, as cartas dos que haviam partido chegavam em datas certas e a curtos intervalos, com muita regularidade. Porém, após algum tempo, vinham com intervalos mais longos. Quando me vi incluído no número dos que tinham saído de casa, pude entender que a diminuição da correspondência não era causada por falta de consideração ou amor pelos entes queridos. A razão era outra, é que todos se preocupavam em ocultar algo. Por isso passavam a escrever sempre menos, e mesmo nas cartas que enviavam, no estilo leve em que estavam escritas, as palavras pareciam voar, sem poder ou sem querer aterrissar em problemas essenciais e profundos. Os remetentes pouco contavam acerca de sua nova vida. Provavelmente viviam em dificuldades, à espera de uma oportunidade de subir na vida e melhorar. As preocupações não eram mencionadas para que os parentes não se afligissem. Em lugares pequenos, tudo contribui para que as pessoas que não conseguiram sucesso na vida adquiram reputação pouco agradável. Sinceramente, durante todo o tempo em que passei na América do Norte, pedi a Deus que isso não acontecesse comigo. O meu futuro parecia incerto, porém uma coisa havia decidido. Fosse qual fosse o meu futuro, eu me esforçaria sempre para seguir os passos do nosso Salvador. E com o seu auxílio resisti às tentações que sem dúvida apareceriam no caminho de um rapaz inexperiente.
Se é certo que as paredes lisas da cova do pecado ajudam o pecador a escorregar mais e mais, se essas mesmas paredes dificultam a saída daqueles que desejam voltar a pisar terra firme e retornar aos pés de Jesus, mais difícil seria para aqueles que não seguiam os passos do Salvador, nem ouviam a voz encorajadora do Mestre a chamar. Outro motivo que me inspirava a servir ao Senhor e me advertia para eu não pecar era o amor e o respeito que eu sentia por meus pais. Eu não queria dar-lhes qualquer desgosto. Desejava que se sentissem orgulhosos de seu filho. Eles tinham confiança em mim e esperavam muito de mim. Os demais membros de minha família também ocupavam os meus pensamentos. A última lembrança que eu guardei deles ficou como um quadro nítido na minha mente, tendo como moldura a cidadezinha onde eu nascera. Toda a minha família se juntara naquele dia para se despedir de mim. Todos vestiram suas roupas domingueiras e se reuniram em frente à estação da Estrada de Ferro. Os anos haviam produzido marcas inapagáveis no rosto de alguns deles. Porém, o brilho que se projetava daqueles olhares era realmente admirável. Esse brilho divino correspondia à paz e à esperança que somente a fé e a confiança em Jesus podem outorgar. Quando o trem partiu, vi lágrimas nos olhos de meu pai e de minha mãe e olhares estranhos na face de meus irmãos. Meu pai era funcionário de uma grande fábrica de papel que funcionava em nossa cidade. Ele trabalhava nela desde menino. Agora, com o aumento do número de demissões, era necessário esforçar-se para produzir o máximo na tentativa de conservar o emprego. Comentava-se que os melhores e os mais antigos funcionários seriam os últimos a ser demitidos, e ninguém sabia se todos seriam demitidos. Sua vida resumia-se a ir de casa para a fábrica e da fábrica para casa. Minha mãe, por sua vez, tinha todas as horas do dia ocupadas. Cuidava de 8 crianças, de todos os serviços da casa e da pequena chácara, que requeria também muitos esforços. Portanto, ela não tinha tempo para chorar. Por isso eu me surpreendi na hora da partida com aquelas lágrimas. Naquela hora foram derramadas lágrimas represadas durante muitos anos. Meus irmãos não choraram porque eram pequenos demais para compreender que talvez fosse a última vez que nos víamos nesta vida. Contudo, estávamos nas mãos de Deus. Após eu prometer que escreveria logo que chegasse aos Estados Unidos, o trem começou a movimentar-se. Enquanto eu acenava com o lenço, já a certa distância da estação, ainda soavam aos meus ouvidos essas expressivas palavras que manifestavam o profundo desejo do coração de meus pais. Deus te abençoe e te acompanhe, meu filho. A chegada ao grande país. O navio em que eu viajava aproximou-se da Inglaterra. A primeira parada da viagem seria na cidade de Hull. Olhei para cima e vi o primeiro sinal de terra próxima. Uma gaivota descrevendo curvas sobre o navio, em busca de alimentos que os marinheiros costumavam atirar ao mar. A viagem desde Gotemburgo até ali tinha transcorrido bem. Eu estava ansioso por saber o que haveria além da silhueta da cidade de Hull, que já se podia divisar ao longe. O porto onde íamos atracar estava situado em Yorkshire, na embocadura do rio Hull. A cidade tinha sido construída em terrenos baixos, de modo que foi necessário fazer drenagens e diques contra as inundações. A parte mais antiga da cidade está situada entre as docas e o rio, com vilas e jardins. Não se viam construções de grande porte. A maior delas, a Igreja de Trindade, tinha sido construída em 1400 e logo depois veio a sede da prefeitura e a Bolsa de Valores. Naquele tempo, Hull era uma das mais importantes cidades comerciais da Inglaterra e o principal porto do norte do país, com tráfego marítimo entre os principais portos da Europa e da América. O cais tinha 20 quilômetros de extensão. Tudo isso era muito importante e impressionava o jovem rapaz nascido em uma cidadezinha que deixara um país também industrial, mas em proporções muito menores. O tempo que passei em Hull foi curto, porém era a primeira cidade estrangeira que eu visitava. Talvez por essa razão e pelo desejo de conhecer tudo, a cidade tenha me causado fortíssimas impressões. O navio que me conduziria à América do Norte partiria de Liverpool. Ali, a companhia de navegação me havia reservado acomodações em um hotel onde fiquei durante 4 dias até reiniciar a viagem.
Liverpool era a quarta maior cidade da Inglaterra em população, mas a segunda em importância comercial. Vários fatores contribuíram para o seu rápido desenvolvimento. Liverpool está localizada entre a Inglaterra e a Irlanda. Outro fator de progresso, embora repudiado pelo sentimento cristão, foi o tráfico de escravos que passavam por esta cidade onde eram vendidos aos fazendeiros americanos. Somente nos anos de 1783 e 1793 atravessaram o Atlântico cerca de 300 mil escravos. A metade deles passou por Liverpool. Com os lucros fabulosos obtidos nesse negócio, as docas foram construídas. No dia 11 de março de 1902, embarquei em Liverpool para completar a segunda e última etapa da viagem para a América do Norte. Esse outro navio era bem maior do que o que me transportara da Suécia para a Inglaterra, porém não oferecia qualquer conforto. Parecia ter servido para transportar escravos. Não tinha cabines. O dormitório era um salão onde se amontoavam todas as camas. No chão eles tinham espalhado serragem, como se ali viajasse um bando de animais. Porém, o pior era que não trocavam a serragem. A primeira refeição a bordo produziu péssima impressão. Ao aproximar-se a hora do jantar, nos chamaram para o convés e nos ordenaram que ficássemos em fila. Em seguida, alguns oficiais distribuíram pratos, copos e talheres de alumínio. Com esses objetos nas mãos, os passageiros passaram para outra fila, desta vez na proa do navio, onde o cozinheiro tinha diante de si 2 enormes caldeirões com alimento para os passageiros. Quando chegou a minha vez, o cozinheiro encheu-me o prato com o que parecia ser sopa. Com algum esforço consegui comer, por se tratar de alimento quente. Após a refeição, formou-se outra fila. Desta vez era para lavar a louça. Havia uma torneira no convés e cada passageiro lavava a própria louça e aguardava para usá-la no dia seguinte. Guardei minha louça debaixo do travesseiro. É claro que estranhei esse ambiente, mas era jovem e me adaptava facilmente às circunstâncias. Além do mais, dia após dia eu esperava chegar ao país da esperança, a América do Norte. No dia 25 de março de 1902, a costa americana apareceu diante dos nossos olhos. As gaivotas, alguns dias antes, já haviam sobrevoado o navio, anunciando que a terra não estava longe. Pensei então nessa atividade maravilhosa das aves, como elas voam dias inteiros e localizam os navios a tão grande distância. Certamente foi Deus quem as equipou tão bem. Preparei-me finalmente para desembarcar. Arrumei as malas. A carta prometida aos meus pais já estava pronta para ser colocada no correio logo que eu desembarcasse. Deixei aquele navio sem sentir saudades e pisei o solo americano. Estava na cidade de Boston. Havia chegado ao novo mundo. Percebi logo a diferença entre a velha Europa e a América. Logo à primeira vista, podia-se notar que na América a vida era mais intensa e produtiva. Boston tinha 500 mil de habitantes, mas eu apenas pude ver a cidade muito ligeiramente. Minha situação financeira não era muito boa, de modo que tive que me apressar para chegar logo a Providence, no estado de Rhode Island, onde, através de amigos da Suécia, eu havia conseguido um emprego numa fazenda. Fora combinado que minha atividade seria na floricultura. Porém, quando o fazendeiro me viu, achou que eu era forte demais para cuidar de flores. Para cuidar de flores, as mulheres são suficientes, disse ele. O dono da fazenda mostrou-me então os estábulos e ordenou que eu tomasse conta dos cavalos e das carroças. Acontecia às vezes que os cavalos não aguentavam puxar a carroça. Nesse caso eu tinha de ajudar, empurrando e eles puxando. Para essa ocupação era necessário muita força. O fazendeiro estava satisfeito comigo, porém eu sabia que não aguentaria aquele trabalho tão rude durante muito tempo. Eu não havia ainda completado 18 anos. Minhas forças físicas não estavam ainda desenvolvidas, tanto quanto meu corpo estava. Não permaneci ali durante muito tempo. Já podia falar um pouco de inglês, ou pelo menos fazer-me entender, de modo que podia procurar um emprego mais qualificado. Transferi-me então para a cidade de Glassport, no estado da Pensilvânia. Trabalhei em uma fundição de aço e consegui tirar meu diploma de fundidor especializado. Após um ano de trabalho na fundição, obrigaram-me a ligar-me ao sindicato. Porém, como eu não tinha qualquer interesse por política, saí desse emprego e arranjei outro. E assim se passaram 8 anos, quando então senti o desejo de retornar à Suécia para rever meus pais.
O dono de uma empresa que vendia frutas por atacado ofereceu-me um emprego vantajoso, porém não pude aceitar, pois havia resolvido retornar à Suécia. Mesmo assim, o gerente da empresa disse-me que se eu retornasse à América, me arranjaria emprego. Prometi então voltar dentro de 1 ano. É grato servir a Jesus.